meus prezados alunos do primeiro ano das turmas de Administração e Mineração, muito bem-vindos a essa nossa aula. Essa aula é a aula do dia 30 de junho. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao assunto balanceamento de equações químicas. Na aula passada, nós iniciamos o assunto balanceamento de equações químicas e tratamos do primeiro método de balanceamento, que foi o método de balanceamento por tentativas. E usando uma sequência que nós chamamos de MACHO, M-A-C-H-O, metais a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse método estudado na aula do dia 23 é um método direto, muito bom, mas ele não atende a todos os casos, é claro, né? Tá? Por isso que hoje a gente vai falar de um segundo método de tentativas, por tentativa, tá? Que usa um outro critério de balanceamento, uma outra sistemática de balanceamento, que é o chamado balanceamento por maiores índices. Balanceamento por tentativa, utilizando os maiores índices. Vamos ver agora do que se trata. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? A minha janela. Mas antes da gente dar continuidade ao assunto, falar sobre o balanceamento pelos maiores índices, vamos, mais uma vez, sempre é bom voltar o calendário, ao nosso cronograma, né? Nós estamos nesse ponto aqui, tá? Em que o balanceamento de equações químicas, lá do capítulo 7, hoje vai ser tratado pelo método dos maiores índices. Na próxima aula, na aula do dia 7, na aula da quarta-feira, dia 7 de julho, nós vamos continuar com o balanceamento resolvendo exercícios. E nesse mesmo dia 7, nessa mesma quarta-feira, dia 7, vai ser aberto, vai estar disponível o questionário balanceamento, no valor de 13 pontos. Esse questionário estará aberto do dia 7 ao dia 20. 7 a 20. Ok, então, muito bem. Vamos, então. Hoje é uma aula bem concisa, bem simples, bem curta, tá? Então, nós estamos, então, continuando o assunto balanceamento de equações químicas, novamente, né? Repetir, reforçando. Vamos para o segundo método, que é o chamado método dos maiores índices. Vamos ver como é que funciona isso. E nós vamos começar exatamente utilizando uma equação que já foi balanceada na aula passada, usando o outro método, usando o método MACHO. Tá? Agora nós vamos usar o método maiores índices para essa equação, que é a equação de decomposição equação de decomposição do clorato de potássio, que por decomposição térmica produz cloreto. Esse é o clorato, o que sofre decomposição, né, o pato, dando origem ao cloreto, primo lá do Barreto, né? Cloreto, aqui, de potássio, mais gás oxigênio.
que eu fiz? Tem bastante cor ali, né? Vermelho, preto e tal. Vamos ver o que é isso que eu estou mostrando aqui. O primeiro ponto a ser abordado nesse segundo método é o seguinte: é a gente observar na equação química, tá? Quais são os elementos químicos que aparecem somente uma vez em cada lado da equação, no primeiro membro do lado esquerdo, no segundo membro do lado direito. O que significa aparecer somente uma vez? Significa formar substâncias. Então, nós vamos identificar na equação química cada elemento químico, tá? E verificar quantas substâncias cada um deles forma do lado esquerdo e do lado direito. Então vamos lá. O potássio, o K, ele está participando dessa fórmula aqui. Do lado esquerdo aqui da equação, ele aparece na formulação de alguma outra substância? Não. Vamos lá para o lado direito. K, aqui no cloreto de potássio. O K, o potássio, aparece na formulação de alguma outra substância? Não. Então, o potássio está beleza. Cloro aqui também só aparece uma vez de cada lado. Tá? Oxigênio aqui também só aparece na formulação de uma substância de cada lado. Esse 2 aqui, o índice 2 e o índice 3, tem nada a ver com isso que a gente está falando, tá? Todos eles, nesse caso aqui, ó, potássio, cloro e oxigênio, todos eles formam apenas uma substância, participam da fórmula de apenas uma substância, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tá. Então nós vamos começar o balanceamento por qual elemento? Vamos passar para o segundo passo. Vamos passar para o nosso segundo passo. O nosso segundo passo é identificar, dentre esses elementos que só aparecem uma vez de cada lado, é identificar qual deles possui maiores índices do lado esquerdo ou não, do lado esquerdo e do lado direito da equação, no primeiro membro e no segundo membro. Então vamos lá, aqui o potássio não está escrito, é 1. O cloro aqui, mesma coisa, 1. O oxigênio aqui, 3. Opa! Aí ocorre a reação. Aqui no cloreto, o potássio índice 1, o cloro índice 1 e o oxigênio índice 2. Então, quais são os índices? 1 potássio, 1 cloro, 3, 2 oxigênios. Olha, qual desses 3 elementos químicos possui os maiores índices? É óbvio que é o oxigênio, 3 e 2. Aí, então, nós vamos começar o balanceamento por esse método dos maiores índices. No caso do exemplo, pelo oxigênio, pelo elemento químico oxigênio. No lado esquerdo, eu tenho 3 átomos de oxigênio. No lado direito, eu tenho 2. Qual é o macete que a gente usa aqui para igualar? Eu pego esse valor 2, multiplico do lado esquerdo, aqui, ó, aqui. Pego esse valor 3, multiplico do lado direito. Então, eu pego aquele numeral 3, jogo para cá. Pego o numeral 2, jogo para a esquerda. Vamos verificar se o oxigênio está balanceado? Não. Esse 2, que vocês já sabem da aula passada, ele é chamado de coeficiente. Ele
multiplica a fórmula inteira. Então, esse 2 aqui está multiplicando o oxigênio, não tá? 2 vezes 3, aí eu pus aqui embaixo, tá, gente? Eu pus aqui na cor preta, na tinta preta, caneta preta aqui, ó. Então fica 2 vezes 3, 6. Então, do lado esquerdo, olha lá, nós temos 6 átomos aqui, ó, na cor preta aqui, ó, tinta preta aqui, ó. 6 átomos de oxigênio. Do lado direito fica, ó, 3, coeficiente 3, que multiplica 2 átomos, 3 vezes 2 dá quanto? 6. Então, o fato de nós termos multiplicado invertido, esse numeral, jogado para cá, esse numeral, jogado para cá, numeral 2, numeral 3, que são os maiores índices, multiplicado do lado direito, isso fez com que esses átomos de oxigênio fossem, o número deles fosse igualado. Então, ficou 6, 6. Aí, depois que a gente faz isso, a gente prossegue o balanceamento como a gente já está acostumado. Tá? Então, o oxigênio está balanceado? Tá. Aí vamos passar para a linha de baixo aqui. Ó. Aqui não estava, o potássio nem o cloro estavam balanceados aqui não. Aí, não tem esse 2 aqui do lado esquerdo? Multiplicando a fórmula inteira. Olha lá. Então, aqui tem quantos K? 2. Aí eu ponho um 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Tem quantos Cl? Aqui, 2. 2 Cl. 2 Cl. Aí, 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Então, como é que ficou? 2K, 2K. 2Cl, 2Cl. 6 oxigênios, 6 oxigênios. Quais são os coeficientes do balanceamento? São esses números em vermelho, ó. 2, 2, 3. Vamos traduzir essa equação para o quimiquês? Todo mundo sabe o que é o quimiquês? Quimiquês é a língua da química, né? Tá? É a língua simbólica da química. Então tá aqui, ó, o 2. Duas fórmulas KClO3, duas fórmulas do clorato de potássio, sofrem decomposição, produzem duas fórmulas do cloreto de potássio e também produzem 3 moléculas de oxigênio, de O2. Tá? Então, os coeficientes do balanceamento são 2, 2, 3. O segundo exemplo, esse cara aqui, ó. Esse segundo exemplo aí também é interessante, ó. Esse segundo exemplo, eu sugiro a vocês, tá? Na hora que estiverem vendo esse vídeo, tentarem balancear esse segundo exemplo pelo método Macho, tá? Aí começaria pelo enxofre, né? O enxofre é a metal, A, tá? Então, eu quero dar essa sugestão para vocês. Tentem balancear essa equação pelo método Marshall. Vocês vão perceber que não dá, não é possível. Então, vamos pelo método dos maiores índices. Mas antes de identificar os maiores índices, nós temos que verificar quais são os elementos químicos que aparecem somente uma vez em cada lado da equação. Então, ou seja, o que significa aparecer somente uma vez? Significa formar apenas uma substância do lado esquerdo e uma substância do lado direito. Tá? Vamos ver. Vamos começar aqui. H, hidrogênio. Ele forma essa substância, então ele aparece aqui.
no H2S. Aqui ele de novo, H no ácido sulfúrico. Então, não precisa nem prosseguir, não precisa nem pular de lá. O fato do hidrogênio aparecer aqui nessa fórmula e nessa, a gente já vai deixar ele para o final. Tá? A gente já vai deixar ele pro... Não vai ser o primeiro, nós não vamos começar por ele. Ok? A mesma coisa, olha aqui o enxofre aparece aqui nessa fórmula e aparece aqui nessa fórmula do ácido sulfúrico. Não precisa nem olhar do lado de lá. Se o enxofre forma essa... Está participando dessa molécula e também dessa outra molécula, ele aparece 2 vezes. Então, o enxofre também fica para depois. Agora, olha o oxigênio. Tem oxigênio aqui no H2S? Não. No ácido sulfúrico tem. Aqui ele, ó. Ele está aqui. Tá? Então, o oxigênio do lado esquerdo aparece em uma substância. Vamos lá para o lado direito. Água. O oxigênio está aqui, ó, aparecendo aqui. Então, nós vamos começar o nosso balanceamento pelo oxigênio. E olha só, os índices dele também são os maiores, ó. 4 e 1. 4 aqui no ácido sulfúrico e 1 na água. Aqui é 1, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente pega o numeral 1, multiplica aqui. Tá? Pega o numeral 4 e multiplica a molécula água aqui, ó. Olha lá, ó. 4 veio para cá, tá vendo aqui embaixo? E aquele 1 ali, ó, veio para cá, ó. Aí agora sim, vamos verificar o oxigênio? 1 vezes 4, 4 oxigênios. 4, vocês sabem que esse número na frente da fórmula, chamado coeficiente, multiplica a fórmula toda, multiplica todos os elementos químicos da fórmula. Então, esse 4 aqui multiplica 1, 4 vezes 1, 4. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios do lado direito e 4 do lado esquerdo. Balanceou o oxigênio? Balanceou. O que é balancear mesmo? É igualar o número de átomos do lado esquerdo da equação e do lado direito, no primeiro membro e no segundo membro. E isso tem que ser feito para todos os elementos químicos participantes da equação. É claro, né, gente? Então, oxigênio, beleza. 4. Aí agora, vamos balancear o hidrogênio. Se vocês verificarem, aqui, ó, já está marcado o hidrogênio, tá? Mas aqui não está marcado, aqui não tem nenhum numeral, multiplicando aqui. Agora, vamos para o lado direito. Opa! 4. 4, que é o coeficiente da água, multiplica 2. 4 vezes 2 dá 8. Aqui embaixo, ó. 4 vezes 2 dá 8. Tá? Ali, na mãozinha ali. Então, se eu tenho 8 átomos, 4 vezes 2, 8 átomos de hidrogênio do lado direito, do lado esquerdo, obrigatoriamente, a gente tem que ter 8. Se tem 8 aqui do lado direito, esses 8 só podem ter vindo do lado esquerdo, de 8 do lado esquerdo. Aqui, ó, aqui já tem 2 marcados, aqui, ó. 2 aqui já estão marcados. Aí eu tenho que pôr 6. Para eu colocar 6 aqui, eu multiplico por quanto? Multiplico por 3. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 6 mais 2, 8. Então, aí o nosso balanceamento está indo bem. E ficou faltando qual elemento químico? Olha ele aqui, tadinho, ó.
coitadinho dele, o enxofre, ele ficou por último. Nós já balanceamos o oxigênio e o hidrogênio. Tem alguma marcação aqui na frente do enxofre? Não. É o que nós vamos fazer agora. Vamos no lado esquerdo. O 3, coeficiente 3, multiplica o enxofre. Então, 3 vezes 1, 3. O 3 aqui ficou meio rabiscado aqui, mas aqui é 3, ó. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, aqui do enxofre, dá 1. 3 enxofres aqui, ó. 3 mais 1 dá quanto? 4. Aí você põe um 4 aqui. Então, quais são os coeficientes dessa equação balanceada? 3, 1, 4, 4. Vamos ler essa equação balanceada naquela língua nossa, né, no quimiquês? 3 moléculas H2S, ácido sulfídrico, reagem com uma molécula ácido sulfúrico, esse aqui é sulfídrico, hídrico, tá? Esse aqui é sulfúrico. Então, 3 moléculas desse ácido sulfídrico reagem com uma molécula de ácido sulfúrico, produzindo 4 átomos de enxofre. Aqui não é molécula não, aqui é átomo, tá? Porque o enxofre não está ligado com ninguém, então é átomo. Produzindo 4 átomos de enxofre e também produzindo 4 moléculas de água. Essa é a tradução para o quimiquês. Olha esse outro aqui, que simples, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é bem simples. Cromo, átomo, reagindo com molécula de oxigênio, produzindo esse óxido, cuja fórmula é Cr2O3. Então, na fórmula desse óxido, eu tenho 2 átomos de cromo e 3 de oxigênio. Como é que eu faço o balanceamento? Qual que tem os maiores índices? O oxigênio. O oxigênio aqui é 3, do lado direito, e do lado esquerdo é 2. Então, eu pego o numeral 2 e multiplico aqui na frente, ó. Pum! Pego esse numeral 3 e multiplico aqui no oxigênio. Ó. Tá, vira esse 3 aqui, ó, vira coeficiente do oxigênio. Olha lá embaixo, lá, ó, 3. Esse 2 vira coeficiente do óxido. Aqui, ó, 2. Vamos ver o oxigênio? Quantos oxigênios tem aqui? 3 vezes 2, 6. Tá? Isso aqui não é traço de fração, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí eu só pus esse traço aí só para mostrar que tem 6. Tá? 3 vezes 2, 6. Tá? Toma cuidado aí. Tudo bem? Eu devia ter colocado isso como um quadradinho, alguma coisa assim. Não é traço de fração esse traço aqui, claro. 2 vezes 3, 6. 6 do lado direito, 6 oxigênio do lado esquerdo. Balanceou o oxigênio? Balanceou. Falta balancear quem aqui? Ó, tem alguma marcação aqui no cromo? Ainda não. Aí você vem do lado de cá, tem 2 átomos de cromo na fórmula, são 2 fórmulas, então 2 vezes 2, 4. 4 aqui, ó, 4. 2 vezes 2, 4. Se eu tenho 4 do lado direito, esses 4 têm que ter vindo do lado esquerdo. Olha lá, ó. Aí você põe um 4 aqui na frente. Ó. Quais são os coeficientes do balanceamento? 4, 3, 2. Vamos ler no quimiquês? 4 átomos de cromo reagem com 3 moléculas de O2, de oxigênio, gás, produzindo duas fórmulas
de Cr2O3. Alguém aí deve estar pensando assim, por que que o Lucas, em alguns casos ele chama de molécula, e em outros casos ele chama de fórmula? Por um motivo muito simples. A palavra molécula somente se aplica quando as ligações químicas presentes na substância são ligações covalentes. Quando as ligações presentes lá na substância são ligações iônicas, como é o caso desse aqui, ó, do Cr2O3, nós não podemos chamar essa estrutura aqui de molécula. Molécula só se aplica à substância formada por ligação covalente. É o caso da água, por exemplo. É o caso daquele anterior lá, do H2S, do ácido sulfúrico. São moléculas. Por que são moléculas? Lá em cima, lá, ali em cima. Porque são essas estruturas da matéria são formadas, o H e o S são ligados por ligação covalente. Aqui também, no ácido sulfúrico. Na água também. O H e o O, o hidrogênio e o oxigênio, se ligam por ligação covalente. Aí, nesse caso, essa estrutura aqui da matéria, formada por ligações covalentes, ela pode ser chamada de molécula. Quando, ó, agora volta aqui, ó. Quando a estrutura da matéria é formada por ligação iônica, aqui, ó, metal a metal. Aí a gente não pode chamar de molécula. Isso aqui não pode ser chamado de molécula. Essa estrutura aqui tem que se chamar de fórmula. Fórmula. Ok, gente? Esse aqui que bacana também, ó. Esse aqui é muito bacana. E eu também sugiro que vocês façam um balanceamento dessa equação pelo primeiro método, pelo macho. Não dá. Essa anterior aqui dá, tá, gente? Se vocês tentarem balancear essa equação aqui, ó, essa do cromo com oxigênio aqui, pelo primeiro método, dá. Vai dar fração, vai dar coeficiente fração, mas dá. Tudo bem? Depois você tira a fração, igual nós aprendemos na aula passada, né? Multiplica pelo um valor igual ao denominador. Essa aqui não. Tem que dê, mas vai dar um trabalho danado, né? Então, tá aí a nossa equação. Olha lá. Esse óxido aqui, gente, tem um nome, ele é chamado de óxido duplo de manganês. Tá? A fórmula dele é Mn3O4. Esse óxido duplo de manganês, ele reage com alumínio. Então, uma fórmula desse óxido reage com esse óxido reage com alumínio, produzindo óxido de alumínio e manganês. Essa reação é uma reação de simples troca, né? Lembra das reações simples troca? Muito bem. Vamos lá. Peraí. Aparece uma vez aqui, uma vez aqui. Oxigênio aparece uma vez aqui, uma vez aqui. Alumínio aparece uma vez aqui, uma vez aqui. Ou seja, em princípio, nós poderíamos iniciar o balanceamento por qualquer um desses três elementos: manganês, oxigênio ou alumínio. Em princípio. Vamos então para o segundo passo. Qual deles apresenta os maiores índices? Vamos ver? 3 para o manganês, 1, 4 para o oxigênio, 3 do lado direito, 1 para o alumínio, 2 para o alumínio. Então, está claro que o elemento que apresenta maiores índices é o oxigênio, 4 e 3. Então, qual é o macete? Pegar esse numeral 3 aqui do lado direito
Epa, peraí. E, olha lá aí. Utilizar como coeficiente lá do lado esquerdo, na substância que contém o oxigênio, é claro, né? Então, eu vou pegar esse 3 aqui, ó. Chatice, hein? Vou pegar esse 3 e multiplicar aqui, ó. Olha lá. Pau. Vou pegar esse 4 aqui e multiplicar na outra substância que tem oxigênio. Opa! Aqui, ó. 4. O oxigênio, então, vai ficar balanceado? Vai. Vamos ver? 3 vezes 4, 12. Então, do lado esquerdo, tá? Nós temos 12 átomos de oxigênio. 4, todo mundo sabe que esses números vermelhos, né? Os coeficientes multiplicam a fórmula toda. Então, 4 vezes 3, 12. 12 átomos de oxigênio do lado direito, 12 átomos de oxigênio do lado esquerdo. Aí depois ficou fácil. Ficou tranquilo. Como? Quantos alumínios tem aqui, ó? Vou pegar aqui, ó. Vocês estão vendo que alumínio aqui não está marcado e nem o manganês. Tá? Aí a gente vem aqui, ó. Quantos alumínios tem aqui, ó? 2 na fórmula vezes 4, 8. Se eu tenho 8 alumínios do lado direito, esses 8 têm que ter vindo de 8 do lado esquerdo. Aí eu coloco um 8 aqui na frente. 8. Olha lá. Finalmente, manganês, 3 vezes 3, 9. Aí você vai lá do lado de lá, 9. 9, 3 vezes 3, 9. Quais são os coeficientes do balanceamento? 3, 8, 4, 9. No quimiquês, 3 fórmulas Mn3O4 reagem com 8 átomos de alumínio, produzindo 4 fórmulas de óxido de alumínio, L2O3, mas também produzindo 9 átomos de manganês. Olha aí que bacana. Aqui é a mesma coisa, gente. Aqui não mudou nada. Ó. Não mudou nada. Essa equação aí dá para balancear. É possível balancear essa equação pelo primeiro método, tá? Pelo macho. Pelo primeiro método, macho, o balanceamento começaria pelo cálcio. Depois vocês tentem, na hora que estiver vendo o vídeo, dá uma pausa aí e faz pelo macho. Mas agora nós estamos fazendo pelo segundo método, que pelos maiores índices. Olha lá. O oxigênio tem o índice 4 aqui e 4 aqui. 1 e 1. Só que o oxigênio tem um problema aí nessa equação. Ele aparece uma vez aqui no ácido fosfórico e aparece uma vez no óxido de cálcio. Como ele aparece formando duas substâncias, aqui também, ó. Aparece aqui no fosfato de cálcio e aqui na água. Então, mesmo o oxigênio possuindo maiores índices, que é o caso dele, né? Nós não vamos começar por ele, porque ele aparece 2 vezes do lado direito e aparece 2 vezes do lado esquerdo. Então, ele vai ficar para o final. Tá? Agora, olha o hidrogênio. Aqui, o hidrogênio é 3, tá? E aqui é 2. Então, nós vamos começar o nosso balanceamento pelo hidrogênio. Por quê? Porque ele só aparece, ele não é o que tem os maiores índices, mas ele só aparece uma vez de cada lado. Ele só aparece aqui na água e aqui no ácido fosfórico. Então ficou fácil. Pega esse 3, joga para cá. Ó. Pau.
Pega esse 2, joga para lá. Tal. 2 vezes 3, 6. H. Átomos H, hidrogênio. 3 vezes 2, 6 átomos H. Balanceou o hidrogênio? Balanceou, claro. Aí agora a gente continua normal. Agora ficou fácil. Aí a gente agora, vamos lá para o cálcio. Tem quantos cálcio aqui? Aqui, o segundo membro. 3. 3. Aí eu coloco 3 aqui. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Agora é só conferir. E o potássio? O fósforo? Quantos fósforos tem aqui? Aqui na fórmula do ácido. 1 vezes 2, 2. 1. Esse 2 aqui, gente, que multiplica o parênteses todo, tá? Multiplica o radical fosfato todo. Então, aqui é 1 vezes 2, 2. Aqui é 1, né? 1 vezes 2, 2. 2P fósforo, 2P fósforo. E o oxigênio, por último, vamos descer aqui, vamos descer. Olha lá. E o oxigênio, por último, fica lá, 3 vezes 1, 3 aqui no óxido. 2 aqui no ácido agora, vezes 4, 8. Então, 8 e 3, 11. 8 e 3, 11, do oxigênio. 4 vezes 2 aqui, ó, no fosfato, 4 vezes 2, 8. Com mais 3, esse 3 aqui é 3 aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 com 8, 11. Quais são os coeficientes? 3, 2, 1, 3. Olha lá. Para fechar nossa aula, coloquei aqui para vocês a equação de combustão do octano. Essa substância aqui é um hidrocarboneto derivado do petróleo e é o principal componente, é o principal constituinte da gasolina. Essa substância é chamada de octano. Vocês vão aprender, já falei isso na aula passada, né? A dar nome aos hidrocarbonetos, essas substâncias chamadas de hidrocarbonetos, lá no terceiro ano, na química orgânica. Ok? Aqui ficou fácil. C, uma vez. H, uma vez. O. Opa, o oxigênio aparece duas vezes aqui. O oxigênio fica por último. Tá? É claro que o elemento que tem maiores índices é o hidrogênio. Tem 18 aqui, ó, 18, e aqui 2. O que a gente faz? Pega o numeral 2, pumba, põe aqui. Pega o numeral 18, tcham, põe aqui. Balanceou o hidrogênio? Balanceou lá. 18 vezes 2, 36. 36. Do lado de lá, 2 vezes 18, 36. O hidrogênio já está balanceado. Vamos prosseguir. Agora, não pode ser o oxigênio, tá? Tem que ser o carbono. Então, aqui, ó, 2 vezes 8, olha lá. 2 vezes 8, carbonos, 16 do lado esquerdo. Aí, o que eu faço? Porque esse 2 já estava aqui, ó. 2 vezes 8, 16. Do lado de lá eu ponho 16. 16 vezes 1, 16. Tá? Balanceou o carbono? Balanceou. Tem alguma marcação aqui no oxigênio? Ainda não. Mas aqui já tem. 16 vezes 2, aqui embaixo, ó. 16 vezes 2, 2 vezes 16, 32. 18 vezes 1 da água, do oxigênio na água, dá 18. 18 com 32, 18 com 32 dá 50. Aí, se eu tenho 50 átomos de oxigênio do lado direito, tá?
Do lado esquerdo, nós teremos que ter 50 átomos de oxigênio. Aqui já tem 2, ó, na molécula. Aqui, na molécula já tem 2. Então, eu vou multiplicar essa molécula por 25. 25 vezes 2 dá 50. 50 é igual a 32 mais 18. Olha lá. Quais são os coeficientes do balanceamento? 2, 25, 16, 18. No quimiquês, como é que fala? 2 moléculas, aqui é molécula, tá? De octano, reagem com 25 moléculas de oxigênio, produzindo 16 moléculas de gás carbônico e também produzindo 18 moléculas de água. Tudo bem, gente? Ficou claro esse método, o segundo método das maiores tentativas? Então, vou retornar agora a minha imagem, ok? Esse método é bem simples. Não deixem de resolver os exercícios da apostila. Lá no finalzinho da apostila, que está lá no bloco balanceamento, tá? Tem 3 exercícios. O terceiro exercício, sobre oxirredução, não precisa fazer. Porque esse assunto, oxirredução, vocês vão estudar esse assunto novamente lá no terceiro ano, tá? Então, vocês só façam, e eu só vou cobrar no questionário, claro, né? Só vou cobrar no questionário os métodos 1 e 2. Os métodos macho e maiores índices. As equações que vocês vão balancear por esses dois métodos, são os exercícios 1 e 2 lá da apostila, no final da apostila, tá? Qualquer dúvida, mandem para mim no chat lá da sala do Moodle, tá? E até a nossa próxima encontro, que será no dia 7 de julho. Um grande abraço a todos